Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui para a nossa aula de História, exatamente. Além de Geografia, vocês também vão assistir a aula comigo, História e Filosofia. E hoje, no nosso conteúdo de História, vamos abordar sobre o quê? As origens do ser humano, exatamente, a nossa origem. Vamos entender de que forma, dentro do processo histórico, o ser humano surgiu no nosso espaço. E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? Sim? Posso começar? E aí? Então, bora lá! Então, diante do nosso processo de evolução do ser humano, o que podemos destacar para vocês? Observe. Cada um de nós carrega consigo experiências que levam a pensar a origem da nossa raça, ou seja, a origem do ser humano. Isso tudo com relação a diferentes ações, ou seja, o nosso comportamento ele é diferente. Cada pessoa age de forma que ela acha certa, ou seja, que melhor lhe convém. Pensando sobre esse assunto, precisamos refletir na nossa aula de hoje. Como o ser humano surgiu na Terra? E aí, é o nosso ponto de interrogação na nossa aula de hoje, a nossa pergunta. Afinal, como foi que o ser humano surgiu no nosso planeta? Vocês sabem? Quem não sabe, vamos lá. Na nossa aula de hoje, vocês vão aprender. E de acordo com a nossa evolução humana, existem duas teorias para o nosso surgimento, ou seja, o surgimento da nossa raça. A primeira teoria nós temos o criacionismo e a nossa segunda teoria o evolucionismo. Vamos entender o que significa cada um na nossa aula. Preste atenção. O modelo criacionista, ou seja, essa evolução, ela baseia na narrativa da Bíblia. Então, eu posso dizer que o criacionismo está relacionado com o que tem escrito na Bíblia? Sim, é a nossa criação, o nosso surgimento de acordo com a religião. Mas a nossa segunda teoria, que é o evolucionismo, ele fala o seguinte: é hoje a teoria aceita pela ciência para compreender o surgimento da vida. Uma é com base na religião e outra é com base na ciência, nos estudos científicos. Religião, criacionismo, ciências, evolucionismo. Segundo a teoria do evolucionismo, as espécies passam por mudanças ao longo do tempo, diversificando e dando origem a novas espécies. E aí no evolucionismo a gente tem o quê? Que o ser humano ele veio de uma evolução dos primatas. Já no criacionismo, que está relacionado com a religião, o nosso surgimento veio através de Adão e Eva, que Deus criou o homem e a mulher, e a partir daí teve o nosso surgimento, a evolução, o processo de povoamento e colonização da população, ou seja, da raça humana, com base, mais uma vez, na religião, criacionismo, nas ciências, evolucionismo. Então, o que podemos identificar aqui, ó, especificamente na teoria do criacionismo? Nós temos, deixa eu marcar aqui, mudar a cor para vocês. É uma teoria que adota a Bíblia como base para sua explicação e segundo a narrativa da Bíblia. O que é essa narrativa? É o que está escrito nela. Então, é quando você lê, interpreta e entende o que ela está lhe falando. Então, segundo a essa narrativa, o ser humano foi concebido por Deus. Então, a teoria do criacionismo, ela está mostrando e comprovando, através da leitura da Bíblia, que o ser humano, que é a nossa raça, ela vem da evolução, da criação de Deus. O criacionismo, ele prega que o homem foi criado por Deus e nasceu pronto. Quer dizer que nascemos já com as características de homem e mulher. Essa teoria ela é encontrada na Bíblia, principalmente quando a gente
faz a leitura do livro de Gênesis, que é onde se fala da criação do homem. Então, com base na teoria do criacionismo, podemos sim dizer que o homem, o ser humano, o homem e mulher, quando eu falo homem, estou se referindo ao ser humano, já falei sobre isso em sala de aula com vocês. Sim, a Bíblia diz que o homem e mulher, ele foi criado por Deus, então já nascemos pronto. Já a teoria do evolucionismo, ele fala totalmente diferente do que a do criacionismo. Ele já tem uma outra visão. Fala que o homem, ele vem de uma evolução científica, ou seja, ela vem através do estudo da ciência. O homem se evoluiu através dos primatas. No caso, que muita gente costuma dizer, que o homem não veio do macaco. Sim, ele não veio do macaco, mas veio da evolução, ou seja, da modificação. No caso, os nossos primatas, como a gente costuma dizer, os homens das cavernas. Então, observe na tela que temos o seguinte: a teoria evolucionista ou o evolucionismo acredita que todos os seres vivos são derivados de um processo evolutivo, ou seja, uma modificação do tempo. Essa teoria é fruto de um conjunto de pesquisas científicas ainda em desenvolvimento, iniciadas pelo trabalho deixado de um cientista muito conhecido, como em inglês Charles Darwin. Então, Darwin, ele acreditava realmente que a evolução do ser humano não veio com base na Bíblia, não veio com base no que a Bíblia diz. Ele acredita realmente, ele acreditava que a evolução do ser humano veio com o passar do tempo, com a modificação, ou seja, com a evolução das nossas espécies. E sim, que o homem ele evoluiu de uma espécie, no caso, os nossos primatas. Aqui do lado nós temos, de acordo com a teoria de Darwin, Charles Darwin, os seres humanos são primatas, porém, eles evoluíram de uma forma especial. Quando ele fala dessa forma especial, ele quer dizer que a gente desenvolveu características diferentes da dos primatas. Quem são esses primatas? Os macacos. Então, ele acreditou que o ser humano veio de uma origem evolucional, ou seja, a evolução dos primatas. Temos essa diferença dos macacos porque somos racionais, então ele acreditava nessa visão. Então, mais uma vez, criacionismo de acordo com a Bíblia, evolucionismo de acordo com as ciências. E quando Darwin colocava essa sua teoria em visão para o mundo, ele queria provar que aquilo que ele estava falando era certo, que realmente o ser humano ele veio da evolução dos primatas. Observem aqui do lado. Nós temos Darwin pôde perceber ainda que entre espécies extintas e espécies presentes no nosso meio ambiente haviam características incomuns. Olha, observe. Mesmo com espécies que já não existiam mais e com as espécies atuais, ele conseguiu compreender e comprovar que tinham, sim, características incomuns. Quem eram essas espécies que não existiam mais que ele estava tentando comprovar? Os nossos primatas, que a gente costuma chamar de homens das cavernas. Isso levou a afirmar que havia um caráter mutável entre todas as espécies. O que é esse caráter mutável? É o processo de mutação, ou seja, de transformação. E não uma característica imutável, como antes era comum de entender. Quando ele fala dessa característica não imutável, ou seja, ele está se referindo a outra teoria. Que teoria é essa? Ele está se referindo à teoria do criacionismo, que fala que o homem veio, ou seja, ele foi concebido por Deus. Só que ele aqui, o Darwin, ele estava comprovando e tentando provar para o mundo que
o que a Bíblia falava não era verdade. Ele estava tentando provar. Darwin que pregava, Darwin que falava. Por quê? Na visão dele, a Bíblia tinha sido escrita pelo homem. Então, o homem poderia colocar palavras que não fossem palavras concebidas de Deus, na visão de Darwin. E que essa história da criação poderia ter sido criada, poderia ter sido inventada. Por isso que ele foi para a parte das ciências para comprovar que o homem ele veio dessa evolução. E aí, continuando, a gente tem, as espécies não existem da mesma forma ao longo do tempo. Elas evoluem, ou seja, elas sofrem modificação. Durante a evolução, elas transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores. O que ele quis dizer, o que Darwin quis dizer? Que com o passar do tempo, as pessoas elas vão sofrendo modificações, porque vai ocorrendo um processo de miscigenação, ou seja, as raças vão se misturando, branco com negro, vão se evoluindo, vai surgindo novas raças, ou seja, caboclo, o mulato, o amarelo, o branco, como a gente vê na questão da mistura de raças com relação aos nossos povos. Então, Darwin ele queria mostrar exatamente essa evolução, que as pessoas poderiam sofrer modificação físicas com o passar do tempo. Entretanto, Darwin ele mostrou que evoluir é mudar biologicamente. Mais uma vez, tudo que Darwin mostrava, falava, era com base nas ciências. Então, ele conseguiu mostrar, a gente vê aqui através de uma imagem, a sua visão, a sua reflexão com base na evolução do ser humano. Então, a gente pode observar o seguinte, ó. Ele vem de um processo mostrando que, com o passar do tempo, o homem ele veio sofrendo modificações. Isso na visão de Darwin. E que, atualmente, a nossa espécie, ela é dessa forma porque a gente veio no processo de evolução. E quando ele fala desse processo de evolução, não é só a questão dos primatas, ele fala de modo geral, desde o começo da existência do nosso planeta. Mas ele pega os primatas como ponto crucial para comparar a nossa evolução, porque o homem ele é muito parecido com os primatas, esse processo de evolução. Então, nós temos aqui, ó, o desenvolvimento corporal, de acordo com Darwin, ou seja, a nossa evolução corporal, nosso comportamento, a nossa postura modificando. Então, na visão dele, a gente andava curvado, foi se inclinando, foi aumentando a nossa postura e hoje ficando com a postura ereta, ou seja, a nossa raça ela veio melhorando na visão dele, evoluindo com o passar do tempo. Aqui do lado nós temos o seguinte: entretanto, para Darwin, evoluir é mudar biologicamente, que eu mencionei a vocês, e não necessariamente se tornar melhor. Melhorar biologicamente não quer dizer que vai se tornar melhor. O que pode melhorar é a questão da nossa genética, ou seja, a questão interna. As mudanças geralmente ocorrem para existir uma adaptação da nossa espécie no meio ambiente. A esse processo de mudança em relação com o meio ambiente, Charles Darwin denominou esse processo de evolução da nossa raça na teoria do evolucionismo. Darwin chamou de seleção natural. Então, fiquem atentos, prestem atenção. Eu posso dizer para vocês que, dentro da nossa história, a seleção natural é a evolução do ser humano, principalmente da época dos primatas até os dias atuais? Sim, verdadeiro. Posso. E com base nisso, Darwin acreditou tanto que ele estava certo naquilo que ele estava colocando para o povo, que ele escreveu o livro, que ele publicou um livro comprovando
tudo aquilo que ele estava falando, que o ser humano ele veio da evolução dos primatas. Então, observe, nós temos na questão evolucional um livro que foi publicado em 1859, onde o nome desse livro é Origem das Espécies. Na capa a gente vê o processo de evolução da espécie humana. Ele conseguiu comprovar através dos seus estudos que a ideia de evolução partiu de um ancestral em comum. No caso, o nosso ancestral em comum são os primatas, e que ele chama essa evolução de seleção natural. Então, você deve estar pensando, professora, então quer dizer que, de acordo com a ciência, eu posso falar que o homem, ele veio da evolução dos macacos, de acordo com as ciências? Sim. E se for com relação à religião, eu posso dizer que o homem, ele veio através, ou seja, ele foi concebido por Deus? Sim. Aí, o que é que eu faço, professora? Eu acredito em um ou eu acredito em outro? Bem, aí é você que vai tirar suas conclusões. Ou na questão religiosa ou na questão científica. Cabe a você até a sua conclusão. Eu, como professora, mostro as duas teorias para você. A teoria do criacionismo, baseado nas escrituras da Bíblia, onde o homem foi concebido por Deus, e a segunda teoria, que é a do evolucionismo, que mostra para vocês que Darwin conseguiu comprovar a existência, ou seja, o momento que o homem foi evoluído através dos primatas. Mas também você pode ter o seguinte pensamento: professor, então, com base na minha igreja, na minha religião, eu vou acreditar na Bíblia, no criacionismo. Então, quando eu for para a igreja, eu acredito no criacionismo. Quando eu estiver estudando conteúdo de história, eu vou acreditar no evolucionismo. Pode ser assim também? Pode. Aí é sua opinião, aí é o que você compreende, tá bom? Continuando aqui, nós temos a origem do ser humano com base nas ciências. Nós temos nômades e sedentário, características de cada um. Vamos primeiro nos nômades. Os grupos do nômades não possuem habitação em um lugar fixo. Então, o que isso quer dizer? Que os nômades, dentro do nosso processo histórico, primatas também faziam parte desse processo, eles não tinham um local fixo, ou seja, eles não tinham um local próprio para morar. E por quê? Porque eles se deslocavam em busca de alimento, em busca de água, então eles costumavam ficar um período próximo aos rios, próximo de animais ou plantas que dessem frutos. Por quê? Porque era a forma de alimento e sustento. Tinha a questão também do frio, então os períodos de chuvas, de tempestade, eles se deslocavam para áreas mais quentes, áreas que eles poderiam ficar protegidos. Então, eles não moravam, não tinham moradia fixa, eles se deslocavam em determinados períodos do ano. Segunda característica com relação aos nômades. Esses grupos se deslocavam constantemente em busca de alimentos. Acabei de mencionar a vocês. Eles costumavam chegar em uma região e tiravam da terra os alimentos possíveis, ou seja, os alimentos necessários para o seu alimento, para a sua sobrevivência, para o seu dia a dia. Quando esse alimento se esgotava, eles saíam em busca de novas terras. Foi o que eu mencionei para vocês. Eles ficavam naquele pedaço de terra, naquele território, próximo a rios e próximo a árvores, por conta dos alimentos. Então, quando o alimento se esgotava, ou seja, acabava, ele saiu em busca de novas áreas para fixar-se temporariamente. Por isso que eles não tinham moradia fixa, porque eles ficavam pouco tempo nesses locais por conta do alimento. Já o sedentário, que é o que nós temos aqui do lado, são os grupos que possuem habitação física. Olha aí a diferença.
A origem do ser humano, os nômades, não têm habitação fixa, ou seja, eles se deslocavam dentro do território. Já os sedentários, eles tinham uma moradia fixa, eles não saíam, ficavam lá. Essas populações não dependiam somente da caça e da coleta. Observe, os nômades, eles dependiam da coleta dos frutos e da caça dos animais, aqueles que tinham ali ao redor. Já os sedentários, eles não dependiam só disso. Eles praticavam a caça, eles praticavam a coleta dos frutos nas árvores, mas eles também praticavam a agricultura, então eles cultivavam o seu alimento. Por isso que eles conseguiam fixar moradia. Eles se tornam produtores do seu próprio alimento porque praticam a agricultura, conhecido como uma técnica simples. Então, eles plantavam aquilo que era necessário para o seu sustento e dessa forma eles conseguiam se manter naquele território. Lembrando também que os sedentários, as suas moradias fixas, elas costumavam também ser próximas aos rios. Por quê? Era local que ajudava no processo para a irrigação da sua plantação. Então, a água do rio ajudava, por isso que eles habitavam, ou seja, suas moradias eram próximas dos rios. Segunda questão também, porque a água dos rios era também utilizada para o seu alimento, para beber, era utilizada para a pesca, era utilizada para banho. Então, o rio ele era necessário na vida, não só dos nômades, que ficavam próximos dos rios, mas não tinha moradia fixa, porque o alimento acabava, e para os sedentários que tinham moradia fixa e precisavam daquela água não só para alimento e banho, mas também para a irrigação. Concluindo a nossa aula de hoje, o que foi que observamos sobre a origem do ser humano? Que ela é baseada em duas teorias. Quais são elas? Criacionismo e evolucionismo. A criacionismo é baseada na escritura da Bíblia, ou seja, com base no que está escrito na Bíblia, a sua leitura e a sua interpretação que você compreende dela, onde a Bíblia diz que o ser humano ele foi concebido por Deus e dentro da história nós temos no livro de Gênesis, que fala de Adão e Eva. Então, tem essa questão do criacionismo. E a nossa segunda teoria é a do evolucionismo, que Charles Darwin, ele conseguiu comprovar e escreveu até um livro, ou seja, publicou um livro, onde fala sobre a evolução do ser humano, que a nossa evolução, ela vem ocorrendo com o passar do tempo, ou seja, ela vem evoluindo dentro da nossa história, que o ser humano atual, ou seja, a nossa raça de hoje, ela vem da origem dos primatas, os homens das cavernas, os nossos primitivos, e que foi se evoluindo, foi se modificando e a nossa raça ela está em constante evolução, ou seja, modificação. Vimos também na aula de hoje que nós temos o sedentarismo e os nômades, diferença de cada um. Os nômades, eles se deslocam dentro do território, ou seja, eles não têm moradia fixa, porque eles se deslocam à procura de alimento. Os sedentários, eles já têm moradia fixa. Os nômades, eles se alimentam da caça e da coleta de frutos, por isso que eles ficam em constante deslocamento dentro do território, porque quando o alimento acaba naquele espaço, ele vai à procura de um outro espaço com alimento. Já os sedentários, eles têm a moradia fixa, porque além de praticar a caça e a coleta de frutos, eles também praticam a agricultura. O que isso significa? Eles plantam e colhem o seu alimento. Vimos também no decorrer da nossa aula que tanto os nômades como os sedentários, eles costumam ficar, ou seja, a sua moradia costuma ser fixa ou temporária, próxima dos rios, porque o rio é uma fonte de alimento, tanto água para beber, como o peixe para se alimentar, a água para tomar banho e, no caso do grupo dos sedentários, a questão da água para a irrigação, para o cultivo da agricultura. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. E a nossa atividade, fiquem atentos.
ela vai ser postada lá no Class. Vocês vão seguir as instruções que vai ter na postagem. Vão me enviar a foto no prazo de entrega. Fiquem atentos ao prazo de entrega. Não deixe passar, porque você tem uma pontuação correspondente a cada atividade. Então, quando você não entrega no prazo, você perde essa pontuação. Vamos ficando por aqui. Ah, esqueci. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também podem tirar lá no Class, tá bom? E aí, chegamos ao fim realmente a nossa aula de hoje. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula e tchau, meu povo!